Olá, meus irmãos, graça e paz, que bom poder voltar novamente e juntos podermos partilhar um pouco da palavra de Deus, encher o nosso coração desta palavra, desta esperança que só há no nosso Deus. Quero convidá-lo neste momento para a nossa leitura e edificação, mas antes começarmos orando a Deus, orando tanto por esse momento de meditação nas Escrituras, como também pelas famílias, seja as famílias da nossa congregação, seja as famílias do Brasil e do mundo. Vamos orar, feche os seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, nós nos alegramos pelo privilégio que temos de podermos nos relacionar com o Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, sempre presente sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias. E nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra esta, Deus, que é preciosa, que é inspirada, que é viva e eficaz. Peço ao Senhor, Deus, que continue abençoando as nossas famílias, nos dando discernimento e sabedoria, ó Deus, da Tua palavra, discernimento, ó Deus, da Tua vontade. Mas também colocamos diante do Senhor as famílias da nossa igreja, as famílias em Santa Maria, em Brasília, ó Deus, as famílias do mundo inteiro. Rogamos Suas misericórdias, que o Senhor os guarde, os proteja nesses dias tão adversos, nesses tempos, ó Deus, tão aflituosos que temos enfrentado. Que o Senhor renove o ânimo, a esperança, aqueça o coração deles com Tua santa e preciosa presença. Abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Êxodo, capítulo 2, do verso 1 até o versículo 10. Êxodo, capítulo 2, do verso 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor assim nos diz, preste atenção. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou-o à sua criada e o tomou. Abrindo, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha do Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Veja, queridos, esse texto nos ensina sobre enfrentar tempos adversos, e eu creio que há algo bem semelhante nos nossos dias. Nós vivemos tempos que são hostis à vida, enfrentamos as dificuldades com a dengue. Você já parou para pensar quantas pessoas morrem de dengue? E mesmo em dias que a maior preocupação e a notícia maior seja a pandemia, as pessoas continuam tendo dengue. As pessoas continuam morrendo com dengue. Recentemente, assistindo os jornais, eu até em conversa com a minha esposa disse: eu acredito que os criminosos tenham até acabado, porque o que se fala é só do coronavírus, não se fala mais da criminalidade, sendo que há bem pouco tempo o que mais tinha de hostil à nossa vida e à nossa família são os criminosos, e eles continuam aí. Percebe, queridos, que seja nos nossos dias ou nos dias em que nasceu esta criança que acabamos de ler nesse texto, havia hostilidades à vida. Nos nossos dias temos preocupações com a família, no sentido de não sermos contaminados nesta pandemia, de não expormos pessoas vulneráveis, os idosos, ou expor as crianças
a contaminação com a Covid-19. Mas mesmo ainda nesse contexto de hostilidade da vida, mesmo vivendo em um mundo que sempre existiu hostilidade à vida e à família, eu e você precisamos tomar algumas atitudes. A questão é: o que você tem feito diante desta hostilidade à vida, à família? O que você tem feito como cristão? Como você tem reagido em tempos adversos à vida e à família? Hoje nós estamos diante de um texto que aprenderemos que em uma época má, em uma época de hostilidade à vida e à família, eu e você precisamos aprender a confiar em Deus e na sua providência. Novamente, eu e você, em uma época perigosa, em uma época de hostilidade à vida e à família, precisamos aprender a confiar em Deus e na sua providência. Quero trazer à sua memória algumas questões da época que discorre a narrativa bíblica. Êxodo, no seu capítulo 1, começa trazendo à minha e à sua memória que o Egito se tornou um local de hostilidade à vida do povo de Deus. Permita relembrar a você que é o mesmo Egito que Deus vai enviar José, e que neste Egito onde Deus envia José, José se torna governador e ele se torna um instrumento de Deus para salvar a vida da sua família e do pequeno povo de Deus. Então, antes desse episódio narrado em Gênesis 1, o Egito se tornou um lugar de salvação da fome, da necessidade, da escassez para o povo de Deus. Percebe que os versos iniciais do capítulo 1 começam descrevendo 12 cabeças, representando as 12 tribos de Israel, que entra no Egito. Entra um pequeno povo, mas na saída sai um povo gigante. O mesmo Egito que foi um instrumento para salvar a vida dos israelitas, agora se torna um local hostil à vida e às famílias do povo de Deus. E é nesse Egito, com a ascensão de um Deus rei chamado Faraó, podendo ser talvez Ramsés II ou Sete I, mas esse Deus rei, agora ele vai ser um opressor, ele vai oprimir o povo de Israel com escravidão, aumentando o fardo de trabalho e sofrimento sobre a vida deles. A ideia de Faraó é que esse tempo de opressão, de sofrimento sobre o povo, lhe desgastaria a saúde física, e assim eles teriam menos tempo para estar com suas esposas, e esse povo deixaria de crescer. Percebe, irmãos, que o Egito se tornou um lugar hostil à vida e às famílias do povo de Deus. Mas percebemos nas narrativas finais do capítulo 1 que a hostilidade não ficou somente na escravidão, a hostilidade não ficou somente na opressão, no trabalho forçado, mas o Faraó, ele impôs um genocídio aos meninos em Israel. Fez com que 2 parteiras fossem até lá com a missão de matar as crianças logo no nascimento, no caso, os meninos. Uma vez que essas 2 parteiras desobedeceu, a segunda ordem foi matar todos os meninos, os que estão nascendo e os que já nasceram, e que os lançassem no rio afogado. É nesse contexto, irmãos, é nessa época perigosa e hostil às famílias do povo de Deus, é que nós temos a narrativa de que há um casal que confia em Deus, há um casal que nesta época de hostilidade, eles decidem confiar em Deus, viver uma vida pautada pela fé, e continuar caminhando a despeito das adversidades. Olhe comigo novamente, veja como o texto descreve os primeiros versículos. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Primeiro nós percebemos que um homem e uma mulher se uniram em casamento, mesmo em tempo que a família estava sendo ameaçada, mesmo em tempo que essa união no casamento poderia significar tempos de perseguição e sofrimento, porque o Faraó não queria o crescimento mais dos israelitas, mas pela fé, Arão e Joquebede, o casal aqui descrito, eles resolvem casar e constituir família. Não é só aqui que há perigos e hostilidades à família, não é só no tempo de pandemia que o
perigo e hostilidade está em derredor. Nós temos o perigo, irmãos, do secularismo que invade o coração, principalmente de muitos cristãos, em que não se valoriza mais a família, em que não se valoriza mais os laços e relacionamentos familiares. Jovens que hoje não pensam mais em constituir famílias, em se casarem, porque perdeu de vista o fazer a vontade de Deus na perspectiva familiar. Este casal não abriu mão disso, ainda que houvesse perigos, perseguições, ainda que o faraó estivesse exterminando as crianças, eles casaram. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 é chamado de a galeria dos heróis da fé. E lá no capítulo 11 aparece a história de Moisés, e há uma descrição de Arão e Joquebede, que são os pais de Moisés, como um casal que tem fé em Deus. Um casal que pela fé constituiu família, pela fé tiveram filhos, mesmo que o faraó pudesse alcançá-lo e tirá-lo sua vida, mas eles confiaram em Deus, eles deram um passo de fé, eles passaram a viver, mesmo diante dos perigos, nas possibilidades, ou seja, casaram, tiveram filhos, cuidaram desses filhos, até no momento em que precisou de um passo a mais. Deixa eu me recordar com você, em dias de adversidades, em dias de perigos à família, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos ter fé em Deus. A Bíblia vai recordar, eu e você, que sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer atitude, seja de constituir uma família, de ter filhos, de viver uma vida neste mundo sem fé, não agrada a Deus. Seja nos pequenos detalhes ou nos nossos atos culticos, sem fé não agradamos a Deus. É interessante que em Atos capítulo 7, descreve lá o conteúdo do sermão de Estevão, o primeiro diácono registrado na igreja primitiva. Ele recorre à história de Moisés, a história dessa família, para dizer que eles eram um exemplo de fé, para dizer que eles caminhavam contemplando as promessas de Deus, mesmo em tempos de adversidades. Eu não sei para que lado você tem olhado, mas hoje a palavra de Deus nos convida a olhar para o próprio Deus, para as promessas redentoras e libertadoras desse Deus. Esse casal é constituído, uma criança nasce, mas é uma promessa de Deus à vida desse povo, de libertá-los da escravidão. A Bíblia descreve, irmãos, posteriormente no Novo Testamento, se você pode olhar nos evangelhos, em especial no evangelho de Mateus, a promessa de Deus, de um libertador, que nos libertaria não de um cativeiro físico, de um local hostil, mas não meramente geográfico, mas da hostilidade do pecado, da escravidão de Satanás e da carne. E lá Mateus, no capítulo 1, descreve o nascimento de uma criança, que seria o libertador, que é o libertador, Jesus Cristo. Essa criança ela nasceu para dar a própria vida como sacrifício, para libertar eu e você, para manter a minha e a sua vida segura, mesmo em um mundo caído, mesmo em um tempo de hostilidades e adversidades. Aqui nós temos a narrativa de um texto que está apresentando o nascimento do libertador, mas a Bíblia diz que uma criança que nasceu, que nos libertou das trevas e da escravidão do pecado, é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 9, o profeta Isaías vai dizer belas palavras da seguinte maneira: um filho se nos deu, um menino vos nasceu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que maravilha, irmãos, o libertador nasceu. Que maravilha, em tempo em que um casal confia em Deus, ele se torna instrumento para abençoar não somente a sua família, o seu povo, mas o mundo inteiro. Jesus Cristo, a criança que veio para libertar, para salvar, aquele que nasceu, aquele que veio aqui e nasceu numa manjedoura, numa forma de vida
humilde e simples. Ele nasceu para salvar eu e você dos nossos pecados. Então, num tempo de perigos e adversidades, você precisa viver uma fé de confiança em Deus. Você precisa fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça. Você precisa continuar vivendo a dinâmica da sua vida, descansando em Deus. Ande pela fé, caminhe pela fé. E Hebreus recorda que andar pela fé, Hebreus 11, versículo 1 diz que é certezas, que é convicções, não é um salto no escuro, é andar confiante em Deus e nas suas promessas. Então, em uma época perigosa, de hostilidade a mim e a sua família, confie em Deus, viva e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Você tem feito isso nesses tempos de pandemia? E até mesmo antes, você tem vivido? Como tem sido a sua vida? Você tem cumprido o propósito de Deus? A sua família tem cumprido o propósito de Deus? Essa família aqui descrita, ela está vivendo e cumprindo a vontade de Deus. Como é que você e a sua família têm se comprometido em viver a palavra de Deus? Como é que Jesus Cristo fazer parte da sua vida, da sua família, isso faz com que você se comprometa mais com a palavra de Deus? Confie em Deus, dê um passo de fé, continue olhando para o Senhor, Deus está no controle. A segunda atitude que precisamos ter em tempos de perigos e adversidades à nossa família é confiar na providência de Deus. Quando confiamos em Deus, nós passamos a viver uma vida descansando em Deus, olhando para Deus e cumprindo o propósito da nossa existência. Lembrando que Deus tem propósito para a nossa vida ou para a nossa morte, mas seja na vida ou na morte, estamos seguros em Deus. Mas agora o texto bíblico vai nos discorrer que, além desse passo de casar e ter um filho, de cuidar desse filho até o máximo possível, escondido, para que a sua vida não fosse ceifada pelo faraó, agora nós vemos um passo de crer na providência de Deus. Veja, nem tudo está nas nossas mãos, nem tudo está na nossa responsabilidade de fazer. Existem coisas que estão muito além das nossas forças, e é exatamente neste momento em que as coisas estão além das nossas forças que você precisa recordar que Deus não somente é o Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. Deus criou e Deus governa o mundo e toda a criação. Deus governa a minha e a sua vida. Deus governa a nossa família. Não há nada que esteja fora do controle desse Deus. Ele criou, mas Ele governa, Ele dirige, Ele sustenta. De uma maneira gloriosa, irmãos, diz as Escrituras, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Você já vive como parte desse povo de Deus? Não se preocupe, todas as coisas cooperam para o seu bem. Caminhe crendo na provisão de Deus. O texto bíblico vai dizer que chegou um momento, 3 meses depois, em que não mais era possível manter esta criança que nasceu escondida, porque uma criança de 3 meses, certamente o choro dela é muito mais alto. Uma criança de 3 meses é difícil de você escondê-la. E então, é aí que Joquebede, ela tem uma atitude de fé, mas uma atitude também de crer na providência de Deus. Ela teve um plano. Ela pensou um plano, ela criou uma espécie de mini barco com cestos de juncos, de papiro, que existia em abundância nas áreas alargadas da beira do rio Nilo. E ela construiu esse barco, ela colocou o betume, escalafetou, ela colocou uma espécie de pinche para que esse cestinho, esse mini barco não afundasse. E ela colocou Moisés e levou e colocou Moisés na beira do rio Nilo. Veja só, ela colocou na beira do rio Nilo, não necessariamente dentro da água, porque na beira do rio Nilo havia juncos que cresciam e ramos que pudessem também fazer uma sombra à criança no cesto. Colocou à beira do rio Nilo, onde os crocodilos não poderiam atacar as crianças. Colocou à beira do rio Nilo, exatamente no lugar onde a filha de Faraó iria se banhar. O texto bíblico vai descrever que é exatamente assim que as coisas acontecem.
Deus providencialmente colocou Moisés no caminho do banho, seja o banho ritual ou o banho higiênico da filha de Faraó, mas ela ia lá para se banhar, e Moisés estava providencialmente colocado no caminho da filha de Faraó. Veja, irmãos, como é a providência de Deus. Os caminhos providenciais de Deus são misteriosos para nós. Exatamente a filha daquele que procurava exterminar os meninos hebreus. Exatamente essa que Deus vai usar para salvar a vida de Moisés. Depois o texto bíblico vai nos dizer, irmãos, que além da filha de Faraó providencialmente cruzar o caminho de Moisés, providencialmente, irmãos, quem vai alimentar Moisés é a própria mãe. E a filha de Faraó ainda vai pagar um salário para que a mãe de Moisés pudesse criá-lo até ficar maior. Queridos, percebe essa história? As mãos poderosas de Deus governando todas as coisas. Você consegue perceber que Deus, na sua providência, Ele cuida, Ele sustenta, Ele governa todas as coisas. Agora Moisés vai ser criado no Egito pelo próprio Faraó, exterminador de crianças. Isso é a provisão de Deus. É Deus manter todas as coisas. É Deus inclinar os corações. É Deus colocar pessoas para que cruze o caminho e seja bênção dos seus filhos, do seu povo. Deus está preservando a vida dessa criança. Mas o texto bíblico diz também que Miriam estava lá olhando de longe. O texto bíblico vai nos mostrar, irmãos, que diante da soberania de Deus, o povo de Deus não fica simplesmente com os braços cruzados. Joquebede fez o barquinho, colocou a criança lá, mas Miriam estava de longe, observando tudo acontecendo, crendo e descansando no ato provedor de Deus, crendo e descansando que Deus não iria se esquecer das suas promessas, crendo e descansando na palavra de Deus. Deus é fiel, e é assim que Deus chama eu e você a reagirmos em tempos de adversidades, de hostilidade à vida, à família e até mesmo à própria igreja. Você precisa crer na provisão de Deus. Aquilo que houver, que for possível ao meu e seu alcance, façamos. Oremos. Em tempos de pandemia, o que Deus espera de nós? Que possamos cuidar da higiene, manter esse distanciamento que é para a segurança nossa e de todas as famílias, mas acima de tudo, que o seu coração descanse em paz nos cuidados providenciais de Deus. É Deus quem preserva Moisés, é Deus quem preserva a vida de Moisés, é Deus quem preserva as famílias do povo israelita lá no Egito. Não há outra verdade que soe tão forte e necessária para mim e para você. Descanse o seu coração, descanse nos cuidados de Deus. É Deus quem cuida de você. Mas isso não significa que você não deva ter precauções. Isso não significa que você não deva se cuidar. Isso não significa que você não tenha responsabilidade. Saiba, Deus está guiando todas as coisas providencialmente. Queridos, o maior ato de providência de Deus foi não somente salvar a vida de Moisés, foi não somente salvar e libertar o povo de Israel, foi salvar eu e você, foi salvar as nossas vidas do cativeiro do pecado, da opressão de Satanás. O maior ato de providência de Deus foi feito por intermédio de Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar. A provisão de Deus para a minha e sua escravidão estava no fato de Jesus Cristo vir e morrer lá na cruz, sendo por nós, sendo eu e você ainda pecador. Ele morreu por nós, morreu sem merecermos, mas Deus graciosamente proveu um caminho de redenção. Queridos, hoje nós recordamos que em tempos de perigos, de adversidades, a vida e a família, você precisa confiar em Deus. Você precisa ter um passo de fé. Você precisa caminhar pela fé. É assim que nós caminhamos. Caminhamos crendo no invisível e também no impossível na sua provisão. Você precisa crer que Deus intervém na história. Deus não abandonou eu e você. Deus não abandonou a sua criação.
Ele continua intervindo, agindo providencialmente na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e por aprendermos, ó Deus, que em tempos de adversidades, assim como Arão e Joquebede, nós precisamos confiar no Senhor. Renova as nossas forças, Deus. Fortalece a nossa fé. Aqueça o nosso coração nesse tempo, Deus, de angústias, de apreensões. Faça com que tenhamos uma fé mais fortalecida e cheia de esperança no Senhor. Também, ó Deus, pedimos que o Senhor renove a esperança que temos na ação providencial do Senhor. E como diz a tua palavra, Deus, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. A tua provisão nos alcança, Deus. O Senhor age, continua agindo, e nós confiamos, ó Deus, e descansamos nesta graça e no teu favor. Que o nosso coração, ó Deus, se encha de esperança e de alegria nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.